um dado que eu acho genuinamente perturbador, né, mas não no sentido ruim, e eu vou compartilhar aqui com vocês. Pesquisadores do HuffMath Institute, eles medindo a atividade cardíaca de participantes durante um experimento, eles documentaram algo que não deveria ser possível dentro do nosso modelo convencional de como a percepção funciona. Os participantes, eles foram expostos a diferentes imagens, né? Apareciam as imagens na tela e eles ficavam ali, né, olhando aquelas imagens. As imagens, elas foram colocadas aleatoriamente. Então, eram imagens, algumas imagens elas eram neutras e outras elas tinham uma forte carga emocional. E o que os instrumentos registraram é que o coração, ele começava a responder aquelas imagens que eram emocionalmente intensas. Ele respondia de 4 a 6 segundos antes delas aparecerem. Não era durante, mas era antes, 4 a 6 segundos antes. O coração, ele antecipou o conteúdo emocional do estímulo antes de qualquer processo sensorial ser possível. Quando eu li esse estudo, né, como uma cientista que eu sou, meu primeiro impulso foi ali procurar um erro metodológico. E o que eu encontrei foi que o estudo ele foi replicado, que a metodologia era sólida e que os pesquisadores eles estavam tão perturbados quanto eu, né, com o resultado desse experimento. O que isso revela sobre o sistema de inteligência que você tem disponível e que provavelmente não está usando? Meu nome é Nathalie e eu sou doutora em Ciências da Vida. E hoje eu quero falar sobre intuição. Não como um fenômeno espiritual que você precisa acreditar, mas como um dado biológico que a neurociência está mapeando. Eu vou começar falando, né, sobre as mudanças, né, que a neurociência já começou a observar sobre a questão de onde a inteligência ela reside no corpo, tá? O sistema nervoso humano, ele não está só contido ali no cérebro e na medula espinhal. Mas existe um terceiro componente, né, que a neurociência chama de sistema nervoso entérico, que é um componente que está ali, né, formando uma rede de aproximadamente 500 milhões de neurônios e que está revestindo todo o trato gastrointestinal, né? Então vai ali do esôfago até o intestino. São 500 milhões de neurônios, é mais do que os neurônios que tem na medula espinhal, mais do que os neurônios que tem em todo o sistema nervoso periférico combinado. E esse sistema, ele não é uma extensão do cérebro craniano, mas é um sistema que opera de forma independente. É um sistema que tem seus próprios reflexos, né? Ele processa informação e ele coordena respostas sem consultar o cérebro daqui da cabeça. É por isso que a neurociência chama de segundo cérebro, né? Porque ele tem essa independência. E é por isso que gerações de pessoas em todas as culturas sempre souberam que decisões importantes, elas começam ali. A gente sente primeiramente no estômago. O dado que muda tudo não é o número de neurônios, mas é a direção da comunicação, né? As fibras nervosas que elas comunicam o intestino ao cérebro, né, pelo nervo vago, a direção da comunicação é do intestino para o cérebro, não ao contrário, tá? Mas o intestino para o cérebro. O seu segundo cérebro, ele está constantemente enviando dados para o cérebro craniano. Ele não recebe ordens, mas ele
transmite, né? Então, a intuição visceral, a sensação no estômago que aparece antes de qualquer análise racional, não é imaginação, né? Aquele friozinho na barriga que a gente sente em determinadas situações, isso não é imaginação, mas é o sistema nervoso entérico transmitindo processamento de informação que o cérebro consciente ainda não teve tempo de realizar. Agora vamos voltar para o experimento, né, da abertura, o experimento do coração, e ele vai ficar bem mais fascinante agora. O coração, ele tem cerca de 40 mil neurônios. E esses neurônios, eles trabalham de forma autônoma, tá? Também no coração é gerado um campo eletromagnético, tá? Que esse campo eletromagnético, ele é mensurável e ele se estende além dos limites físicos, né, do corpo. E esse campo eletromagnético, ele carrega toda a informação sobre o estado emocional do organismo. Então, a hipótese, né, que o HuffMath, ele propõe para explicar, né, o porquê dessa antecipação do coração, né, por que o coração consegue reagir antes, né, das pessoas verem a imagem, é que o coração ele está com uma comunicação direta com o campo, né, o campo de informação que eu já comentei com vocês em outros vídeos. Então, é diferente, por exemplo, de como o cérebro percebe, né, que o cérebro precisa dessa coisa linear temporal, né, para poder processar, né, input, processamento e output, né, que é a forma convencional, né, que a gente da cognição, né. Já no coração é diferente, por ele estar ligado diretamente ao campo, ele consegue se antecipar, né. E aí isso me fez lembrar do princípio hermético da vibração, né? Que diz que tudo vibra, né? E aí como tudo vibra, né? E vibra em frequências específicas, e que essas frequências específicas, essas frequências semelhantes, elas ressoam antes de qualquer contato físico. Então, o coração que antecipa o estímulo emocional, ele pode estar ressoando com o campo de estímulo antes que a informação viaje pelos canais sensoriais convencionais. Eu não tenho como afirmar isso com certeza. Os pesquisadores do HuffMath, eles também não afirmam isso. Mas o dado, né, que a gente viu lá no experimento, ele é real. A antecipação aconteceu. E ainda não temos um modelo que explique completamente o porquê que isso aconteceu. Se o corpo ele tem sistemas de inteligência tão sofisticados, né, se o intestino ele processa de forma independente e o coração antecipa, por que a maioria das pessoas ignora sistematicamente essa inteligência? A resposta está na história intelectual do Ocidente moderno. O projeto do Iluminismo, né, que foi um movimento que moldou a ciência e a cultura ocidental a partir do século XVII, ele estabeleceu a razão como única forma legítima de conhecimento. Tudo que não pode ser verificado pelo método racional e pela evidência empírica foi progressivamente desqualificado. Isso inclui qualquer forma de conhecimento que venha do corpo ao invés da mente analítica. E o resultado disso é uma civilização de pessoas que aprenderam a desconfiar do que sentem no corpo e confiar apenas no que se conseguem justificar logicamente, né? Que pessoas que pedem desculpa quando tomam decisões intuitivas,
né, que precisam de dados suficientes antes de agir, mesmo quando o corpo já processou os dados e chegou a uma conclusão. O custo disso tudo é enorme, né, porque a inteligência intuitiva, ela processa padrões, campos e informações que o cérebro analítico não tem velocidade para processar em tempo real. Então, ignorar essa inteligência intuitiva não é rigor científico, é amputar metade do sistema de percepção disponível. Agora preste atenção, existe uma distinção fundamental, né, entre intuição genuína e uma reação emocional disfarçada de intuição. A intuição genuína, ela aparece como uma percepção clara, direta, sabe? É uma direção que simplesmente se sabe, sem precisar se explicar, é uma clareza muito grande. Já a reação emocional, né, o medo, a ansiedade, o desejo de evitar algo desconfortável é uma outra coisa. Essa reação emocional, ela vem cheia de explicações, de urgência, né? Então, seguir o medo achando que é intuição é um dos padrões de sabotagem mais comuns que eu observo. Ignorar a intuição genuína, né, achando que é medo irracional, é o outro lado do mesmo erro. O que calibra, né, essa distinção é o seu corpo. Não é a análise mental sobre o que você está sentindo. A intuição genuína, né, quando você aprende a reconhecê-la, ela tem uma assinatura fisiológica muito específica. É uma qualidade de expansão ou de assentamento, às vezes até de alívio, né? Mesmo quando a direção que ela está apontando é uma direção desafiadora. Já a reação emocional, ela tem uma assinatura de contração, sabe? De aperto, de angústia. Você precisa aprender a ler essas assinaturas, precisa aprender a distinguir, né, essas duas coisas. Na criação intencional de uma nova realidade, a intuição não é um complemento opcional da estratégia, mas ela é o instrumento de navegação primário para o território que ainda não tem um mapa. A razão analítica funciona com dados históricos. Ela processa o que aconteceu e projeta as possibilidades. É extraordinariamente útil para um conjunto específico de problemas, tá? Aqueles problemas que já têm um precedente. Mas para você criar uma realidade que você ainda não viveu, né, para você colapsar uma experiência que não tem histórico pessoal, exige de você o acesso à informação que não está no passado, mas uma informação que está ali no campo. E o acesso a esse campo, né, como foi visto lá no experimento do Instituto HuffMath, ele sugere que esse acesso ele pode operar através de mecanismos que transcendem o processamento sequencial e linear, né, que a mente analítica está acostumada a usar. A metafísica chama isso de percepção expandida. A física quântica chama isso de não localidade. E o HuffMath chama de percepção cardíaca intuitiva. São 3 linguagens diferentes, mas a mesma descrição funcional. A capacidade de acessar informação que não chegou pelos canais convencionais. Cultivar isso não é abandonar o rigor, mas é ampliar o sistema de percepção. É operar com o mapa completo em vez de apenas metade dele.
O coração que antecipa, o intestino que processa de forma independente. O corpo inteiro como um sistema de inteligência que opera em paralelo e frequentemente à frente da mente analítica. Isso não é espiritualidade, mas é neurociência e fisiologia documentadas. É o que acontece no seu corpo agorinha mesmo e independente de você prestar atenção ou não. A questão é se você vai continuar ignorando, né, metade do sistema de percepção que a evolução passou milhões de anos desenvolvendo, ou se você vai aprender a usá-lo como um instrumento de navegação sofisticado que ele é. Inscreva-se no canal para continuar essa conversa. E se você está pronto para trabalhar o processo de forma personalizada, para aprender a acessar e usar essa inteligência de forma intencional na criação da sua realidade, eu deixei aqui na descrição o link para o formulário de aplicação do meu protocolo de soberania. As vagas são limitadas e o processo é seletivo. O link está lá para quem está pronto para dar esse passo. Até o próximo vídeo.